eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. E eu vou fazer esse lindo suplá marine. Vamos fazer? Para fazer essa peça eu vou precisar do fio Barroco 6, na cor 2930, Netuno, agulha 3,5 milímetros, agulha de tapeceiro para fazer o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça fazendo o anel mágico. E para quem tem dificuldade de fazer o anel mágico, eu vou ensinar de forma mais simples. Posicione os seus 2 dedos, coloque o fio sobre ele, segure com o polegar, a parte do fio mais curta fica para frente, a parte do fio que vem do rolo para trás. Pegue o fio que vem do rolo, enrole nos seus 2 dedos, cruzando. Vire a sua mão, pegue a sua agulha, coloque dentro dessa argola, puxe o fio que vem do rolo para dentro dessa argola e para cima. Retire seus 2 dedos de dentro da argola, posicione a sua mão da forma que você faz o seu crochê, deixando essa argola para frente, com o fio mais curto, e o fio que vem do rolo para trás. Lace o fio que vem do rolo, passando por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Fechando assim o anel mágico e fazendo a minha primeira correntinha. Aqui dentro desse anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos baixos, contando com essa primeira correntinha. No total, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou colocar a minha agulha dentro do anel mágico, vou laçar o fio, vou trazer para cima, ficando com 2 argolinhas na minha agulha. Vou laçar o fio e vou passar por dentro dessas 2 argolinhas que está na minha agulha. Fazendo assim meu primeiro ponto baixo. Agora eu vou pro segundo ponto baixo. Contando com a minha primeira correntinha, aqui eu já tenho 4 pontos baixos. E eu vou assim até completar meus 12 pontos baixos. Aqui chegando ao final, já estou com meus 12 pontos baixos, né? Contando com a correntinha. Vou puxar o fio para fechar o anel. Na primeira correntinha que eu fiz para subir, no meio das 2 alcinhas, deixa eu ajeitar aqui. No meio das 2 alcinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou colocar a minha agulha no meio da primeira correntinha que eu fiz para subir. Vou laçar o fio e vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim. Vou puxar mais um pouquinho o fio do anel mágico para fechar bem, ó, esse círculo. Pronto, aqui eu fiz a minha primeira carreira. No total, eu tô com 12 pontos baixos e vou para a próxima. Nessa segunda carreira, sobre cada ponto de base, eu vou colocar um ponto alto. E entre eles, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir, mais uma correntinha de espaço. No total, aqui eu fiquei com 4 correntinhas. Laço o fio no próximo ponto de base, aqui embaixo dessas 2 alcinhas aqui, eu coloco a minha agulha, passando por baixo dessas 2 alcinhas, vou laçar o fio, trazer para cima. Aqui eu fico com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 primeiras argolinhas. Laço o fio novamente e passo por dentro dessas 2 argolinhas que estão na minha agulha, ficando com uma só argolinha na agulha. Aqui eu fiz meu primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha e mais outro ponto alto sobre o próximo ponto de base. Mais uma correntinha, mais outro ponto alto sobre o próximo ponto de base. E eu vou fazendo assim até eu chegar ao final dessa segunda carreira. Chegando aqui ao final da segunda carreira, aqui na terceira correntinha que eu fiz para subir, eu não posso colocar nenhum ponto nesse pezinho de onde saem as minhas 3 primeiras correntinhas, tá? Então, na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um ponto baixíssimo. E assim eu termino a minha segunda carreira.
Nessa terceira carreira, eu vou fazer em ponto avelã. Sobre cada espaço entre esses pontos altos, eu vou fazer um ponto avelã. Então, vou fazer uma correntinha, no próximo espaço, embaixo dessa correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas para subir, vou laçar o meu fio, e entre a primeira correntinha e o ponto baixo, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer para cima. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui para cima. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui para cima. Laço o fio e vou puxar essa laçada por dentro de todas essas argolinhas que estão na minha agulha, ficando com uma só argolinha na minha agulha. Laço o fio e faço uma correntinha, fechando assim meu primeiro ponto avelã. No próximo espaço, embaixo da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas para subir, vou laçar o meu fio. E entre o meu ponto baixo e o ponto avelã, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer para cima. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui para cima. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago aqui para cima. Laço o fio e vou passar por dentro de todas essas argolinhas que estão na minha agulha. Fiquei com uma argolinha na minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer a minha correntinha para fechar meu segundo ponto avelã. Vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa terceira carreira. Chegando aqui ao final da terceira carreira. Nessa quarta carreira, eu vou fazer 12 pontos altos, um sobre cada ponto avelã. E entre esses pontos altos, eu vou fazer 4 correntinhas de espaço. Então, na primeira correntinha, em cima do ponto avelã, no meio das 2 alcinhas aqui, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, coloco a minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessa alcinha e dessa argolinha que está na minha agulha. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para subir. Mais 4 correntinhas de espaço. Agora, eu vou laçar o fio. E na próxima correntinha, em cima do ponto avelã, eu vou fazer um ponto alto. Então, vou colocar a minha agulha no meio das 2 alcinhas. Laço o fio, trago para cima. Aqui eu fico com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio e vou passar por dentro das 2 primeiras argolinhas. Assim. Laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma só. Aqui eu fiz meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 4 correntinhas de espaço. No próximo ponto avelã, vou fazer um ponto alto. Mais 4 correntinhas. E eu vou assim até o final dessa carreira. Finalizando aqui minha quarta carreira. Na terceira correntinha que eu fiz para subir, no meio dessas 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu fecho a quarta carreira. Eu fiquei com 12 pontos altos e 12 espaços. Na quinta carreira, a cada espaço eu vou fazer 4 pontos altos. E sobre cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. Vou laçar o fio e dentro do próximo espaço eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2,
3, 4. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Vou laçar o fio e no próximo espaço, mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. E eu vou assim até chegar ao final dessa quinta carreira. Finalizando aqui a quinta carreira. Na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu fecho a quinta carreira. E fiquei com um total de 60 pontos altos. Na sexta carreira, a cada 5 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. No próximo ponto de base, vou fazer meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 4 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Mais um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 1, 2 no mesmo espaço. E mais 5 pontos altos. E assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa sexta carreira. Finalizando aqui a sexta carreira. Nesse pezinho aqui, embaixo dessas 3 primeiras correntinhas que eu fiz para subir, vou fazer meu último ponto alto. Coloco a minha agulha embaixo dessas 2 alcinhas aqui. Laço o fio, trago para cima e faço meu ponto alto. Na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando aqui minha sexta carreira. Meu último ponto alto com as minhas 3 primeiras correntinhas que eu fiz para subir, vão ficar sobre o mesmo ponto de base. E no total, com os aumentos, nessa sexta carreira, eu fiquei com 70 pontos altos. Na sétima carreira, a cada 6 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir, vou laçar o meu fio. E nos 6 próximos pontos de base, sobre cada um, eu vou colocar um ponto alto. Então, no próximo ponto de base, meu primeiro ponto alto. No próximo, segundo. No próximo, terceiro. Quarto, quinto, sexto. No próximo ponto de base, um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, um e o segundo, no mesmo ponto de base. Mais 6 pontos altos, um sobre cada ponto de base. No próximo ponto de base, um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E mais 6 pontos altos, um sobre cada ponto de base, e assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa sétima carreira. Chegando aqui ao final da sétima carreira, vou laçar o fio. Embaixo dessas 2 alcinhas, no pezinho das minhas 3 primeiras correntinhas que eu fiz para subir, vou fazer meu último ponto alto. Na terceira correntinha, eu vou fazer um baixíssimo. E aqui eu fecho a sétima carreira, com um total de 80 pontos. Na oitava carreira, a cada 7 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. Vou laçar o meu fio. E nos 3 próximos 7 pontos altos, sobre cada um, eu vou fazer um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. No próximo ponto de base, vou fazer um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou laçar o fio, vou fazer um ponto alto, vou laçar o fio, fazer mais um sobre o mesmo ponto de base. Mais 7 pontos altos, um sobre cada ponto de base. No próximo ponto de base, vou fazer um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, mais 7 pontos altos, um sobre cada ponto de base, e eu vou assim até chegar ao final dessa 8ª carreira. Chegando aqui ao final da 8ª carreira, nesse pezinho aqui, das 3 primeiras correntinhas que eu fiz para subir, vou fazer meu último ponto alto. Na 3ª correntinha, vou fazer o ponto baixíssimo, e aqui eu fecho a 8ª carreira, e com os aumentos eu fiquei com um total de 90 pontos altos. Na 9ª carreira, eu vou fazer em ponto avelã. Vou fazer uma correntinha, no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas para subir, vou laçar o fio, e entre a primeira correntinha e o ponto baixo, no meio deles, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer para cima. Laço o fio novamente, coloco no mesmo espaço, laço o fio e trago para cima. Laço o fio, coloco a agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago para cima. Laço o fio e vou passar essa laçada por dentro de todas essas argolinhas que estão na minha agulha, ficando com uma argolinha só na minha agulha. Faço uma correntinha e fecho aqui o meu ponto avelã. Pulo o próximo ponto de base, no próximo eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas para subir, laço o fio, e entre o meu ponto avelã e o ponto baixo, eu vou colocar a minha agulha nesse espacinho aqui. Eu laço o fio e trago para cima. Laço o fio novamente, vou no mesmo espaço, laço o fio e trago para cima. Laço o fio, vou no mesmo espaço com a minha agulha, laço o fio e trago para cima. Laço o fio e passo essa laçada por dentro de todas essas argolinhas que estão na minha agulha, ficando com uma argolinha só na minha agulha, e faço uma correntinha para fechar meu segundo ponto avelã. Pulo o próximo ponto de base, vou no próximo. Faço um ponto baixo, faço umas 2 correntinhas, laço o fio, vou lá no espaço entre meu ponto avelã e meu ponto baixo, no meio deles, nesse espacinho aqui, coloco a minha agulha, laço o fio e trago para cima. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago para cima. Laço o fio, coloco a agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago para cima. Laço o fio e passo por dentro de todas essas argolinhas que estão na minha agulha, ficando com uma argolinha só. Faço uma correntinha para fechar meu terceiro ponto avelã, pulo o primeiro ponto de base, o próximo ponto de base, no segundo ponto de base, eu faço meu ponto baixo. Aqui eu já tenho meu terceiro ponto avelã. E agora eu vou fazer o próximo, e assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa 9ª carreira. Finalizando aqui a 9ª carreira, nessa segunda correntinha que eu fiz para subir, pegando essas 2 alcinhas aqui, por trás dessas 2 alcinhas, eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando aqui a 9ª carreira. E fiquei com um total de 45 pontos avelã. Na 10ª carreira, eu vou fazer 45 pontos altos, um sobre cada ponto avelã. E entre esses pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. Aqui nessa primeira correntinha, em cima do ponto avelã, no meio dessas 2 alcinhas, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas para subir,
e mais 2 correntinhas de espaço. Vou laçar o fio na próxima correntinha, em cima do ponto avelã, no meio das 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Mais 2 correntinhas, laço o fio e na primeira correntinha em cima do ponto avelã, faço outro ponto alto. Mais 2 correntinhas, laço o fio, na próxima correntinha em cima do ponto avelã, faço outro ponto alto. Mais 2 correntinhas, e assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa 10ª carreira. Finalizando aqui minha 10ª carreira. Na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um ponto baixíssimo, fechando aqui a 10ª carreira. Eu fiquei com um total de 45 pontos altos e 45 espaços. Na 11ª carreira, eu vou fazer de pontos altos. E sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E dentro desses espaços, eu vou colocar 2 pontos altos sobre cada um deles. Então, eu vou fazer 3 correntinhas para subir, vou laçar o meu fio. No próximo espaço, vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou laçar o fio. No próximo ponto de base, sobre ele, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio. No próximo espaço, 2 pontos altos. Laço o fio. Em cima do ponto de base, sobre ele, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio, mais 2 pontos altos dentro do espaço. E assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa 11ª carreira. Chegando ao final da 11ª carreira, na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um ponto baixíssimo. E fecho aqui a 11ª carreira. E com um total de pontos, 134 pontos altos. Na 12ª carreira, a cada 14 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. E nos próximos 14 pontos de base, sobre cada um deles, eu vou colocar um ponto alto. Então, 1, 2... 3, 14. No próximo ponto de base, um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Mais 14 pontos altos, eu vou assim até chegar ao final dessa 12ª carreira. Finalizando aqui minha 12ª carreira. Nesse pezinho aqui embaixo das 3 primeiras correntinhas que eu fiz para subir, vou fazer meu último ponto alto. Na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer o baixíssimo, fechando aqui a 12ª carreira. O meu último ponto alto, com as minhas 3 primeiras correntinhas que eu fiz para subir, vai ficar sobre o mesmo ponto de base. Com os aumentos, o total de pontos, eu fiquei com 144 pontos nessa 12ª carreira. Na 13ª carreira, a cada 15 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir. Nos próximos 15 pontos de base, sobre cada um deles, eu vou fazer um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5,
15. No próximo ponto de base, vou fazer um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 1, 2, sobre o mesmo ponto de base. Mais 15 pontos altos, um sobre cada ponto de base. E depois desses 15 pontos altos, eu vou fazer mais um aumento. E assim, eu vou fazendo até eu chegar ao final dessa 13ª carreira. Finalizando aqui minha 13ª carreira. No pezinho aqui das primeiras 3 correntinhas que eu fiz para subir, vou fazer meu último ponto alto. Na terceira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer um ponto baixíssimo. Eu fecho aqui minha 13ª carreira. Meu último ponto alto, com as minhas 3 primeiras correntinhas, ficaram sobre o mesmo ponto de base. Com os aumentos, essa carreira ficou no total com 154 pontos altos. Na 14ª carreira, a cada 16 pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 3 correntinhas para subir, vou laçar o meu fio. E nos próximos 16 pontos de base, sobre cada um deles, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No próximo, segundo. E eu vou fazendo até chegar aos 16 pontos altos. Chegando aqui aos 16 pontos altos, no próximo ponto de base eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou fazer mais 16 pontos altos, depois mais um aumento. Então, a cada 16 pontos altos eu vou fazer um aumento. E eu vou fazer assim até chegar ao final dessa 14ª carreira. Finalizando aqui minha 14ª carreira. Nesse pezinho aqui embaixo dessas 3 primeiras correntinhas que eu fiz para subir, vou fazer meu último ponto alto dessa carreira. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, fechando aqui minha 14ª carreira. Meu último ponto alto e minhas 3 primeiras correntinhas que eu fiz para subir ficaram sobre o mesmo ponto de base. Com os aumentos no total, essa carreira eu fiquei com 164 pontos altos. Na 15ª carreira, eu vou fazer em ponto avelã. Essa é a última carreira dessa peça. Vou fazer uma correntinha, no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntinhas, vou laçar o fio. E entre essa primeira correntinha e o ponto baixo, no meio desses dois, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer para cima. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago para cima. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago para cima. Laço o fio e vou passar essa laçada por dentro de todas essas argolinhas que estão na minha agulha. Ficando com uma argolinha só na minha agulha. Faço uma correntinha e fecho esse ponto avelã. Pulo 2 pontos de base, então, o primeiro e o segundo vou no terceiro e faço um ponto baixo. Faço mais 2 correntinhas para subir, laço o fio e vou colocar a minha agulha entre esse ponto avelã e o ponto baixo, bem nesse espaço aqui. Coloco a minha agulha, laço o fio e trago para cima. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço, laço o fio e trago para cima. Laço o fio, coloco a minha agulha no mesmo espaço e trago para cima. Agora, laço o fio e passo essa laçadinha por dentro de todas essas argolinhas que estão na minha agulha. Faço uma correntinha para fechar. Aqui eu tenho meu segundo ponto avelã. Pulo o primeiro ponto de base, o segundo, vou no terceiro. Faço mais 2 correntinhas para subir, vou laçar o fio. E vou fazer mais um ponto avelã. Pulo o primeiro ponto de base, o segundo, vou no terceiro. E assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa 15ª carreira. Finalizando aqui a 15ª carreira, aqui na segunda correntinha, atrás das alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou laçar o fio e trazer, passando por dentro dessa argolinha que está na minha agulha, fazendo assim um ponto baixíssimo.
e fechando essa última carreira. Aqui eu fiquei no total com 55 pontos avelãs. Agora eu vou pro arremate. Agora eu vou fazer o arremate. Vou colocar o fio na minha agulha. Vou passar... Esse lado aqui é do avesso, tá? É o lado de trás. Agora eu vou passar por trás das alcinhas, dos meus pontos. Deixa eu puxar aqui. Agora eu vou colocar aqui. Nessa última alcinha aqui, eu vou pular, onde saiu o meu fio, porque se eu voltar na mesma, vai sair o fio. Então, eu vou pular essa alcinha aqui e vou na próxima. E passo assim. Aqui eu fiz meu primeiro arremate. Agora, eu vou pro meu segundo arremate. Passar aqui por trás dessas alcinhas dos pontos baixos. Aí, deixa eu... Acho que ficou um nozinho aqui. Pronto. Eu tô com uma agulha muito grande, uma agulha de tapeçaria muito grande. Tem que ver uma menor. Pulo esse último ponto. Aqui no ponto baixo, essa agulha de tapeceiro grande assim, ela custa mais a passar. Por mais que meu ponto é mais justo, mas mesmo assim, eu tenho que ver uma um pouco menor. E assim, agora eu vou virar a minha peça. Virando a peça. Essa peça, esse suplá, ele ficou com 38 centímetros de diâmetro. Ficou lindo, né, gente? Esse é o suplá Marine. Se você gostou, deixe o seu like, aperte o sininho para receber mais notificações, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @GuedesPatrícia. E até a próxima!